e bata nela, e ele fez porque quis, não o forcei. Agora, somente eu estou aqui sendo julgado, cabe ao pai julgar seus filhos, bons ou maus, e não a nós. Não julgamos ninguém, apenas tentamos ajudá-los. Enquanto se intromete na vida alheia, deixa a sua com tudo por fazer. Nenhum dos dois está isento de erro, nem você, que agiu provocando a tentação, nem o encarnado, que se afinou com você e o atendeu. O homem é livre e Deus lhe dá a oportunidade de fazer de si mesmo o que quiser. Acontece que a lei do menor esforço é sempre cultivada pelo encarnado que o culpa. Fácil é desculpar nossos erros, incriminando os outros. Porém, amigo, contribuir para a desarmonia do casal, como você faz, está errado e não lhe traz bem nenhum, porque a vingança é como fel, não dá prazer. Nós nos fazemos bem ou mal todos os dias e, por isso, depende de você ser a favor ou contra Deus. Fui mandado. Os que sofreram por causa dela, na outra existência, obrigam-me a fazer o que faço. Não se justifica, pode ter sido obrigado a realizar o mal, realmente pode-se ser dominado pelas entidades maléficas, porque se afina com elas. Você está sendo muito medíocre, pois, ao não conseguir realizar em si próprio harmonia, engana-se destruindo a harmonia do próximo. Fala que não obrigou o encarnado, mas agora se diz obrigado. Assuma seus erros, reconheça-os e se envergonhe deles, entendendo que é hora de mudar. Esqueça a vida alheia, olhe os melhores para que possa imitá-los, e os piores para que possa ajudá-los. Não deve cobrar dívidas, para não gerar sofrimentos. Você, meu irmão, preocupado em infelicitar a outros, que tem feito por sua própria felicidade. Não é tempo de pensar e fazer algo de bom para você. Convidamos você para frequentar uma escola onde conhecerá outra forma de vida. Esqueça os encarnados, vá com esses amigos espirituais. Ele ainda vacilou, pensou que não podia sair dali, entendera que o doutrinador tinha razão, neste tempo em que perseguia, era perseguido pela infelicidade e intranquilidade, fazia sofrer e isto dava-lhe satisfação exterior, mas continuava a sofrer. Mudado, o ex-perseguidor afastou-se da médium e passou para outra fila, a dos que iriam logo mais para a colônia. Maio dirigiu-se para a incorporação. Estava ainda furioso com Azeki, por tê-lo deixado após tantos anos em que lhe fora dedicado. Entretanto, cumprimentou o doutrinador, olhando tudo, curioso. Nunca experimentara a incorporação, achou interessante e teve uma ideia, procurou aparentar humildade e disse: "O senhor é forte, é um mago também. Vou servi-lo." Engana-se, irmão, aqui não temos outro senhor a não ser Jesus, e somos servos dele, no trabalho do bem. Para servir ao bem, é necessário aprender. Convidamos você para esse estudo. Porque pensa em servir a pessoas e não ao Mestre Jesus. Até quando vai se contentar com mesquinharias temporárias? Quando no corpo físico, encarnado, não se preocupou com a alma. Agora, fora dele, desencarnado, ciente da sobrevivência, ainda não se interessa pelas coisas espirituais? Bem, respondeu Maio, encabulado, nunca tive oportunidade de mudar de vida. Alunos relapsos no esforço da evolução justificam suas atitudes dizendo que não fizeram o bem porque não sabiam ou não tiveram oportunidade. Enganam a si mesmos. Oportunidade sempre temos. Por acaso as procurou? O homem é a imagem e a semelhança de Deus e, se você ainda acha que não teve a oportunidade de cultivar valores maiores, tem agora. O pai não se esquece de seus filhos e socorre-os através de seus próprios filhos. Irá para uma das casas de Deus, para que tenha, irmão, o propósito de transformar-se, e que isso possa fazê-lo melhor, tornando-o bom para sua própria harmonia e felicidade. Se queria uma oportunidade, aqui a tem, seu destino está em suas mãos, portanto decida. Maio ficou inquieto, pois ali estavam pessoas bem maiores que Azeki. Pensou no filho que tinha matado, e em Honória que estava nessa escola para onde seria levado. Meditou também que era melhor ir com os bons do que com os impiedosos inimigos do umbral. Então, disse humilde, realmente, nunca ninguém me falou como o senhor, nem com tanto respeito. Sou mau, errado e pecador. Por que não diz ex-mau, ex-pecador? Inicie vida nova.
Maio não hesitou mais. Era Fabiano, que estava ao meu lado, indagou a um dos trabalhadores do centro: isto será que a doutrinação através da incorporação é suficiente para a conversão? Realmente, não, absolutamente, responde, educadamente, o indagado. A doutrinação é o primeiro passo no extermínio do orgulho, na conscientização de que o espírito não é nada sem Deus. O verdadeiro trabalho de transformação é realizado por um longo período de estudo e compreensão, nas escolas do espaço. Agora foi a vez de Ramu incorporar. Tentou dar um murro na mesa para se impor, porém o médium não o atendeu, porque os trabalhadores encarnados estavam educando a mediunidade, para não fazer os excessos sugeridos pelos desencarnados. Ramu já estava assustado por ver Maio, seu chefe, atender o chamamento, sem reagir. E, como não conseguiu dominar o médium, não respondeu às saudações do doutrinador, que insistiu: que a paz esteja com você. Em que podemos ser-lhe útil? Em nada, aqui nada me interessa e não sei por que me trouxeram. Deus não se esquece de seus filhos, eis a razão de você estar aqui. Nunca me preocupei com essas coisas, nem acreditava em Deus. Agora acredita? Não sei. A vida não acabou quando meu corpo morreu. Isso me deixou com muitas dúvidas, que nunca falei a ninguém. Deus é o sustento do universo, Pai de todos nós. Se você vive sem o corpo físico, tem prova de que nada acaba e que nosso Criador é nosso sustento. Deixe-me ir embora e fazer o que gosto, não é mais possível. Aceite nosso convite para recomeçar, antes que a dor bata à sua porta. Dívidas você tem muitas, inclusive a pior delas, há de saber se lhe convém a deturpação das funções normais de viver, que Deus lhe concedeu. Ramu estremeceu, pois viu que sua vida era como um livro aberto, porém ninguém o julgava. Respondeu, então, mudando de assunto: se não tiver vontade, não vou, porque sou livre para fazer o que quiser. Sim, é livre, mas será obrigado a responder por seus atos. Os tempos para você são chegados e, se continuar assim, vai ser obrigado a reencarnar e veja como será seu corpo em sua nova existência física. A tela à sua frente foi acionada e Camus viu um corpo todo defeituoso e sentiu arrepios, porém nada respondeu. O Sr. José Carlos continuou: se nem a esta oportunidade der valor, será expulso da Terra para outro planeta primitivo, onde recomeçará reencarnando em corpos primitivos, praticamente sem capacidade alguma. O medo de perder seus conhecimentos abalou Ramu. Isso, porque muitos de nossos irmãos trevosos são maus, porém inteligentes, e sua experiência é a sua maior riqueza. Siga, continuou o doutrinador, com nossos irmãos para a colônia escola, ou a dor se incumbirá de fazê-lo mudar de ideia. Está bem, eu vou, exclamou, vencido, Ramu. Então, inicie cultivando a humildade, peça a Deus perdão e siga. Hakuei foi o próximo. Respondeu polidamente ao cumprimento do doutrinador, procurando ter calma, e falou em seguida: não quero ir para onde levou os outros. Tenho meu livre-arbítrio, sou livre. Usou sua liberdade para o mal. Fez mau uso dela e sabe que deverá dar conta a Deus. Um dia Deus é bom e, quando eu quiser, peço perdão e Ele me perdoa. Sim, é verdade, Deus é bom e ama a todos os seus filhos. Podemos, pelo sincero arrependimento, ser perdoados pelo Pai amoroso, porém não estamos livres das reações de nossos atos. Deus permite que façamos dívidas ou créditos e é nossa própria consciência que nos vai cobrar. Deus é o pano de fundo da consciência de todos nós. Não estaremos livres dos resultados de nossas ações pelo perdão, porque pedir perdão é pedir um recomeço, e Deus nos dá sempre nova oportunidade. Somos como uma caixa d'água, colocamos dentro pelo livre-arbítrio que queremos. Ao ter água suja, não basta que se ponha água limpa junto da suja, é preciso limpá-la com trabalho e através da transformação, para depois colocar água pura. Quer dizer que terei que pagar por todos os meus erros. São muitos. Levarei muito tempo. Não levou tempo para fazê-los. Precisará de muitas encarnações para repará-los. Adiando e contraindo mais débitos, não estará aumentando sua dívida, meu caro, falou preocupado Hakuei. O caminho do erro é largo e fácil, mas o da recuperação é estreito e trabalhoso, porém, de final feliz. Você, meu irmão, confundiu o meio com o fim, pensou em servir ao Senhor pelos atos exteriores, com orações labiais.
Foi agraciado muitas vezes, inclusive vivendo em meio da classe esclarecida quando encarnado, tendo conforto e supremacia que o cargo lhe conferia. Contaminou-se, em vez de fazer o bem para si próprio e tornar-se bom. Fez de você um espírito ocioso, interessado somente em satisfazer seus desejos. Desencarnado, continuou da mesma forma. É chegada a hora de acordar e viver na verdade. Acredita, irmão, que Deus lhe deu essas oportunidades e a inteligência, para que tenha essa vida tão medíocre? Quem tem, pode. Quem tem e pode, porém não faz, cria débitos. Portanto, você é um devedor. Teve oportunidade de ser bom, de fazer o bem, teve título até de seguidor do Cristo e não o fez, mas nunca pensei assim. Está tendo uma oportunidade, agora, de renascer para uma nova vida, digna de um espírito. Para tanto, poderá ir para uma colônia, onde estagiará numa escola, para trabalhar e estudar, adquirindo novos valores para vivê-los futuramente, em seu cotidiano. No entanto, é necessário que você queira isso. Deus deu-lhe o livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelo uso dessa liberdade. Servimos a Deus pelo amor ou voltaremos a Ele pela dor. Decida, quero estudar, vou com vocês. Vá em paz, irmão, porque a finalidade maior do Espírito é fazer tudo o que puder, para a maior glória da manifestação de Deus. É fazer tudo o que puder para melhorar, e nunca piorar. Não basta, irmão, refrear o mal, é preciso ser ativo no bem. Que Deus o abençoe. No término das doutrinações, todos os desencarnados entraram em um aeróbios e partiram rumo à colônia, ficando no local somente os desencarnados que ali trabalhavam, e nós, os convidados. A equipe médica tratou dos encarnados necessitados que estavam presentes. A prece de Caritas foi recitada por um médium e, enquanto orava, vimos fluidos salutares caindo sobre todos, fortalecendo-lhes o corpo e o espírito. A visão era tão linda que Toninha, ao meu lado, chorou emocionada. Que beleza! Se os encarnados soubessem quantos benefícios recebem numa reunião espírita séria, mais valor lhe dariam. O Sr. José Carlos, encerrando com o Pai Nosso, orou: Senhor, como sempre o seu amparo não nos faltou e, por isso, aceite nosso agradecimento. Queremos, Pai, que ao sair desta reunião, em nosso dia a dia, possamos viver, a todo momento, o que aqui ouvimos e falamos, para vê-lo manifestando-se em tudo o que existe. Queremos amá-lo em todos os nossos irmãos. Enfim, Pai, queremos deixar de cultivar a personalidade passageira e viver aquilo que realmente somos, cidadãos cósmicos, seus filhos. Assim, Senhor, agradecemos mais uma vez o que recebemos, o que nos foi confiado, embora aqui e agora não possamos avaliar o tanto que nos concedeu. Obrigado, Senhor. Acendeu-se a luz e os encarnados, felizes, conversavam entre si, e também nós, os desencarnados, comentávamos sobre os trabalhos que presenciamos. Carlos agradeceu comovido ao Alexandre e ao Arthur. Nesse momento, recebemos de Mauro, que estava com Nelly, pedido de socorro. Partimos em seguida, após a ligeira despedida. Chegamos à chácara e fomos direto aos aposentos de Nelly. Ao ver-nos, Mauro explica-nos: triste, Nelly tentou matar-se. Nelly estava deitada em seu leito, com Gema ao seu lado, chorosa e aflita. Havia sangue por todo o quarto, além de vários objetos espalhados pelo chão. Um médico desencarnado medicava a menina, que estava desmaiada. Mauro continuou a nos esclarecer: chamei pela equipe médica da colônia, e Dr. Renato veio em nosso auxílio. O Sr. João foi à procura de um telefone, na vizinhança, para pedir uma ambulância. Dr. Renato, muito simpático e competente, sorriu e cumprimentou-nos, era conhecido da equipe do Departamento de Socorro a Encarnados. Informou-nos sobre o estado de Nelly: perdeu muito sangue e está muito debilitada, enquanto que seu coração doente bate fraco e seu cérebro não quer reagir à altura, enfim não quer viver. Que aconteceu, Mauro? Indagou Carlos. Nelly jantou pouco, subiu para o quarto e repetiu o estranho ritual da noite anterior, porém, como a rosa não floriu, gritou desesperada: Mamãe, não me abandone. Sem que pudesse perceber sua intenção, pegou um estilete na gaveta e cortou o pulso esquerdo, então o sangue jorrou com a violência do corte.
Tudo fiz para impedi-la, mas não me ouviu, não me atendeu e, friamente, trocou o estilete de mão, cortando o pulso direito. Usando tudo o que sabia e que podia para ajudá-la, fiz com que esbarrasse nos objetos e os derrubasse. Gema veio ver o que acontecia, chamou pelo esposo e ele foi procurar ajuda, porque você está bêbado e dormindo. Gema, aceitando minha sugestão, enfaixou com toalhas os pulsos de Nelly. Chamei, então, Dr. Renato e vocês. Desculpem-me, Mauro, falou Carlos, abraçando, você agiu certo. Se Nelly não o atendeu, não se culpe, porque ela, com sua vibração baixa, não queria ajuda dos bons. Uma pessoa em desespero, médium ou não, é difícil que tenha boas intuições, inspiradas por nós, trabalhadores do bem. E depois, como interferir no livre-arbítrio de um encarnado? Se queria suicidar-se, como impedir? Agiu bem em fazer a menina derrubar objetos e provocar barulho. Nisso, o Sr. João entrou no quarto cansado e aflito. A ambulância já vem, abriu o portão. Como está ela, Gema? Não sei, parece mal. A ambulância chegou e 2 enfermeiros entraram na casa, subindo rápido a escada. Aproximaram-se de Nelly, um deles tomou-lhe a pulsação. Está viva. Quem enfaixou os pulsos da menina? Trabalho bem feito, fui eu, respondeu Gema, nem sei como fiz. Gema, nervosa, não percebera que Mauro ajudou. Isso às vezes acontece, quando, num apuro ou num socorro, os encarnados fazem coisas que, em ocasiões normais, não fariam. Colocaram Nelly na maca e levaram-na para a ambulância, seguidos por Gema. Fomos juntos, porém Fabiano ficou com o Sr. João. Com cuidado, o motorista rumou a ambulância para o hospital, enquanto que Dr. Renato nos esclareceu, vai agravando seu estado de Nelly. Com proteína demais no sangue e carência de muitas vitaminas, faltando pouco para ter um infarto do miocárdio. Espero que o médico encarnado perceba e a socorra contento. Nelly cheirava mal, exalando odor de carne podre, juntamente com emanações de sua vibração baixa. Manchas negras concentravam-se em seu tórax, sem que conseguíssemos dispersá-las. No hospital da cidade, que era simples e pequeno, um médico jovem atendeu-a prontamente. Não havia aparelhos modernos, entretanto o facultativo auscultou-a, percebendo logo que Nelly estava muito fraca. Em quase todos os hospitais da Terra, existem equipes de desencarnados, trabalhadores do bem, que prestam serviços. Carlos pediu aos socorristas que ali serviam, auxílio para o caso, expondo em rápidas palavras o estado de Nelly. Um deles, chegando perto do médico encarnado, fez com que voltasse a examinar o coração de Nelly, e foi com alívio que ouvimos: enfermeira, rápido, aplique este medicamento, pois a menina está para ter um infarte. Imediatamente tudo foi feito em favor de Nelly. Depois, o médico fez a sutura e os curativos nos pulsos. Logo em seguida, saiu da sala para dar notícia de Gema, que chorava e tentava orar. No corredor, a menina Nelly deverá ficar uns dias no hospital para exames, porque seu coração não está bem, doutor. Depressa. A enfermeira chamou e o médico voltou rápido para perto de Nelly, enquanto o Dr. Renato já tentava socorrê-la. Os 2 facultativos, o encarnado e o desencarnado, tudo fizeram para ajudá-la, mas seu coração parou fulminado por um infarte. Agora, só restava a nós e aos encarnados tomar as providências para o sepultamento. Nelly adormeceu no corpo e Carlos chamou-nos para uma reunião no pátio do hospital, para explicar. Infelizmente, não conseguimos evitar o desencarne. Nelly poderia ficar anos na matéria, pela benção da reencarnação, entretanto destruiu seu corpo, e seu espírito continua vivo. Teve uma oportunidade fracassada. É verdade que não desencarnou porque seu sangue esgotou-se pelos cortes dos pulsos. Porém, se não os houvesse cortado, teríamos conseguido ajudá-la, fortalecendo-a ou até mesmo curando-a, e não ocorreria agora esse infarte. A intenção é tudo, por isso Nelly é suicida e assassina. Ficará horas, dias, dormindo em pesadelos, ligada no corpo e, ao acordar, sentirá o pavor da decomposição. Experimentará o fruto que plantou. Porém bastará que clame por socorro, para que possamos retirá-la do corpo e levá-la para uma enfermaria, um dos hospitais do plano espiritual, onde aos poucos obterá melhoras.
A cada um é dado como justiça o que lhe cabe. Lembremos que nenhuma infração tem penalidade igual a outra e, num suicídio, muitos fatores são levados em conta. Nelly sofrerá o remorso de ter assassinado o pai, de ter tentado se matar, experimentará a falta da carne que comia por vício e sentirá a falta do corpo por tê-lo abandonado antes da hora. O corpo físico é uma bênção muito grande e nunca poderá ser desprezado, e quem faz, paga caro por isso. Nelly estará sempre em minhas orações e ficarei atento para ajudá-la assim que ela quiser e pedir. Não podemos ajudá-la sem que o peça, indagou Leila. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Mauro tentou e não conseguiu auxiliar Nelly, porque todos nós necessitamos querer, para receber. Nelly violentou o próprio corpo. Trará isto consequências a ela no futuro? Indagou Fabiano já reunido a nós. Cada caso é um caso, dizem sabiamente muitos. O suicida agride seu perispírito pela própria vontade, ao destruir o corpo físico e, nesse caso, o remorso muitas vezes não o deixará sarar. E pode o perispírito lesado, ao reencarnar, transmitir ao corpo essa lesão. Quanto a Nelly, não sei, pois há tantos acontecimentos a serem considerados em favor dela, a exemplo da solidão, da falta de amor, de ter o corpo ainda criança, embora saibamos que ela seja um espírito milenar. Se todos acreditassem que somos eternos, que morre somente o corpo físico e que os sofrimentos continuam depois de desencarnados, haveria menos suicídios conscientes. Suicidar-se não é resolver problemas, mas sim agravá-los. Carlos comenta Toninha, preocupada. Atualmente, muitos são os jovens que tentam contra sua vida física. Que pensa disso, minha cara amiga? Esse fato não preocupa só a você. Numerosos trabalhadores do plano espiritual têm organizado equipes para ajudar crianças e adolescentes a não cometer tal ato. Talvez muitos deles encaixem-se nos acontecimentos vividos por Nelly, sentindo a falta de compreensão e de amor, a solidão e ainda a carência de crença e oração. A educação religiosa é demasiadamente importante, assim é que o Espiritismo tem batalhado para que em todos os locais haja evangelização infantil e encontro de jovens. Orientar, indicar o bom caminho deve ser a conduta dos espíritas, para com os jovens. Deixar os filhos sem religião, para que decidam qual caminho seguir quando adulto, não é certo. Devem todos os pais educar seus dependentes na religião que seguem e que considerem certa. Entretanto, nada melhor para os jovens inteligentes do que uma religião que não choque, nem contradiga o raciocínio. O Espiritismo esclarece muito, e os jovens que realmente o seguem, não se suicidam. São de fato muitos os adolescentes que, insatisfeitos, procuram a morte do corpo, e quantos acidentes são provocados em razão disso. As estatísticas são alarmantes, isso porque o Evangelho é pouco estudado, meditado e vivido. Fez-se silêncio entre nós e observei Carlos, que estava concentrado em seus pensamentos. Todos nós sentimos o ato praticado por Nelly, embora estejamos acostumados a isso, vimos que nem todos os socorros a encarnados dão certo, ou acabam conforme nossa vontade. O livre-arbítrio existe para todos e deve ser respeitado. Evitar que encarnados errem é difícil e, às vezes, impossível. Carlos voltou a falar, e sua voz agradável dava-nos ânimo. Amigos, não conseguimos evitar que Nelly tentasse contra seu próprio corpo. Quando uma pessoa realmente não quer uma bênção, é impossível fazer com que aceite receber a dádiva da boa sugestão. Nelly já havia planejado esse ato e por qualquer motivo faria. Se a razão foi porque a rosa não floriu, isso iria acontecer também, pois Raku é quem arquitetava ir embora. A rosa florir era uma ilusão, uma mentira, e ninguém vive eternamente apoiado em uma irrealidade. Com a nossa vinda, ela só teve benefícios, porém não quis nos atender. Se Mauro não a fizesse provocar barulho, nem seria socorrida. Talvez não errasse tanto, se a tivéssemos deixado prostrada, mas como deixá-la assim por muito tempo? Por oportuno, narrou a vocês o que ocorreu comigo, em época distante. Fui procurado por uma irmã também desencarnada, que, aflita, contou-me que seu filho, meu sobrinho, planejava suicidar-se. Acompanhei-a, para que tentássemos fazer com que desistisse da infeliz ideia. Tudo o que estava ao nosso alcance, fizemos.
Verificamos que não havia influência de desencarnados e que seus problemas não eram muitos. Sugerimos, conversamos com ele, desligando do corpo enquanto dormia. Não adiantou, pois quando acordado lembrava-se apenas parcialmente do sonho, e sentia mais saudades ainda da mãe e de mim, aumentando sua vontade de reunir-se a nós. Clamei pelo auxílio de socorristas e 2 deles vieram unir-se a nós. Meu sobrinho não aceitou ajuda, estava irredutível e comprou um veneno. Ao colocá-lo no copo, esforçamo-nos para deixá-lo prostrado e, aí, sentiu-se tonto e deixou cair o copo. Mas, bastou melhorar, para pegar a garrafa e tomar seu conteúdo destrutivo. Tentamos socorro através de uma vizinha, que atendeu nossa sugestão e veio à sua casa, achando-o agonizante. Levou-o para o hospital, onde foi socorrido, mas desencarnou horas depois. Meu sobrinho foi culpado. Todavia deve salientar-se que, embora criado com os ensinos de uma religião, aprendeu a orar e a crer em Deus, mas sem entendê-lo. Conheceu o Evangelho, só que não viveu conforme nos exemplificou o Mestre, por não ter compreendido as verdades eternas. Por seu ato, sofreu muitos anos no Vale dos Suicidas, até que pudemos socorrê-lo. Deus não desampara ninguém e as dores são divinas lições. Atualmente, está encarnado, é surdo-mudo e tem ataques frequentes de asma. Sofre agora dificuldades bem maiores do que aquelas que o levaram a cometer o ato infame. Porém é resignado e confio que, desta vez, aproveitará a bênção da encarnação. Quanto a ele, os encarnados tomaram todas as providências necessárias, sendo que seu corpo foi colocado na pequena capela ao lado do hospital, onde poucas pessoas, a maioria curiosas, foram velá-la. Padre Anselmo, o vigário da paróquia, foi o único que orou com fé por sua alma. Era realmente um servo de Jesus, de boa vibração, caridoso, crente e fervoroso. Ficou longo tempo ao lado do corpo. A tia de Nelly chegou e estava com o rosto inchado de chorar. Cumprimentou o padre Anselmo, apresentando-se: sou Marta, tia de Nelly. Marta era alta, bonita e trajava-se de preto, com elegância, tinha cabelos louro pintados e estavam penteados conforme a moda. Sentia realmente o desencarne da sobrinha. As providências que faltavam foram acertadas e, no horário previsto, sepultaram Nelly. Carlos chamou um socorrista que trabalhava no cemitério e pediu, assim que Nelly apresentar condições de ser socorrida, avise-me, por favor. Marta saiu do cemitério conversando com Padre Anselmo. Acompanhamos os dois. Padre, sou herdeira da chácara como única parenta de Nelly, porém não a quero e vou doá-la à igreja. Começou a chorar, sou culpada do ato de Nelly, minha única sobrinha, filha de meu único irmão, pois deixei-a sozinha. Quando morreu minha cunhada, sabia da maneira errada como vivia meu irmão, dos maus exemplos que poderia dar à menina, porém nem me ofereci para ficar com ela, por achar que seria trabalhoso. Depois, meu irmão morreu, e que fiz? Deixei-a na chácara com empregados, embora quisesse, naquela época, que fosse para um colégio interno, mas não a quis comigo. Nelly, porém, implorou para ficar na chácara e, comodista, iludi-me, pensando que era o melhor para ela, e consenti. Assim, padre, deixei-a com esse casal de empregados que amaram mais do que eu, porém eram somente empregados em quem Nelly mandava, mas não obedecia. Sou culpada por Nelly ter tentado contra sua própria vida, não pense nisso agora, Marta, e oremos para que Nelly tenha salvação. Mas, se quer mesmo doar a chácara, não o faça para a igreja, e sim para uma fundação que está empenhada em construir um asilo para idosos. O local será excelente abrigo para os velhos. Marta, querendo resolver logo o assunto, pediu ao padre que lhe indicasse um advogado, e os dois foram em seguida consultar um que ele conhecia. Deixaram tudo acertado, com a doação feita, e combinaram que Marta voltaria para assinar a documentação, logo que estivesse pronta. Padre Anselmo acompanhou Marta à chácara e ficaram na varanda. Padre falou à tia de Nelly: vou pegar os documentos necessários para que o senhor os leve ao advogado. Desta casa, levarei apenas algumas fotos e joias. Os 3 empregados aproximaram-se e Marta abraçou Gema, obrigada Gema, pelo que fez por Nelly. Quero comunicar-lhes que doei a chácara para uma fundação que fará dela um abrigo de idosos.
Pedi ao padre Anselmo que o senhor João e você fiquem aqui como moradores. Gema e o marido agradeceram aliviados, pois estavam muito preocupados com o destino de suas vidas, já velhos e com um filho problemático. E Marta continuou: quanto a você, José, infelizmente não poderá ficar, pois sabemos que é viciado no álcool e, por isso, não é um morador ideal para um local que abrigará necessitados. Doarei a você o carro. Sim, será seu. Poderá trabalhar e sustentar-se. José bateu palmas e pulou de contentamento. Marta, obrigado, o carro era tudo o que queria. Irei morar na cidade, para trabalhar com ele, mas virei sempre visitar meus pais. Gema e João entreolharam-se tristemente, não acreditando no que José dizia, porque estavam cansados das confusões do filho, porém acharam que talvez fosse melhor para todos ele viver longe. Padre Anselmo sentou-se na varanda, Gema e Marta abriram toda a casa. Uma equipe de desencarnados veio, atendendo a pedido de Carlos, limpar o local dos fluidos pesados. O sol entrava pelas janelas abertas, facilitando o trabalho. Marta colocou numa sacola alguns objetos que queria, separando outros e colocando-os num canto do jardim para serem queimados. O colchão, com as roupas de cama de Nelly, manchadas de sangue, foram os primeiros e, depois, também livros, cadernos, enfim tudo o que não iria servir para o futuro asilo. Atendendo a sugestão de Mauro, Gema foi ao porão, pegou os livros do pai de Nelly e o tablado. Mostrou-os ao padre e a Marta. Com isto, Nelly falava com o demônio. Marta suspirou, triste, e perguntou ao padre Anselmo: demônio? Será que ela conversava mesmo com o demônio? Tenho lutado, Marta, com meu rebanho sobre esse tipo de brincadeira, de invocações, utilizando tablados, para fazer o que chamam por aqui copos que andam. O que significa realmente, não sei, por isso, procuro instruir todos para que não façam isso, porque não devemos brincar com o que desconhecemos. Se são demônios, não posso dizer, mas bons é que não são, porque, seja quem for, tem mais o que fazer do lado de lá, sem tempo para atender a brincadeiras. Por que fazia isso? Porque Nelly usava esse tipo de diversão, Marta. As pessoas, de um modo geral, anseiam por descobrir a verdade, que sabem existir, mas não sabem onde. Desejam saber o que há depois da morte do corpo. Procuram no sobrenatural algo que a satisfaça em vez de confiar em Deus e buscar amparo nos ensinos de Jesus, para entender a sobrevivência após a morte. Contudo, fazem brincadeiras desse tipo, que podem gerar inúmeros problemas, em vez de procurar orientação entre pessoas que conheçam o fenômeno, mesmo que sejam de outras religiões. Porque as religiões, Marta, são setas no caminho, e não basta apenas ter uma crença, mas é necessário caminhar, seguir essas indicações. Padre Anselmo fez ligeira pausa, suspirou triste e completou: talvez a solidão tenha levado Nelly a essa brincadeira perigosa, não sei. Era tão estranha. Gema colocou o tablado junto aos outros objetos e pôs fogo. Ver queimar tudo aquilo foi alívio para todos nós. Marta despediu-se do casal e do padre, pois voltaria para casa. Padre Anselmo também retirou-se, porque tinha em mente tomar as providências necessárias para que, no menor espaço de tempo possível, a chácara se transformasse no asilo tão sonhado. Nossa equipe retornava ao departamento. Despedi-me dos amigos abraçando-os, porque não iria com eles. Amigos, expliquei, acompanharei Marta. Indago-me sobre o motivo que a impediu de levar Nelly consigo e, também, de haver orado com tanta fé por ela, fato que nos levou a este trabalho de ajuda e, por fim, de ter feito essa doação maravilhosa. Acho que Marta necessita da ajuda de um consolo. Agradeço a vocês, amigos, pela oportunidade que me foi dada, ao acompanhá-los. Retribuindo os abraços, meus companheiros volitaram, entendendo-me, acompanhei Marta no carro e partimos. Marta dirigia o carro com cuidado. Falei-lhe, e recebeu minhas palavras como se viessem de seu pensamento. Indaguei, Marta, como se relacionava com Nelly. Vieram-lhe muitas cenas vividas à mente, então, acompanhei seus pensamentos. Marta lembrou-se de sua infância e do irmão, mais velho que ela há 2 anos. Pequena ainda, seu pai os abandonou e nunca mais o viram, fazendo com que sua mãe lutasse com dificuldades para criá-los.
Brigava muito com o irmão, que era irresponsável desde garoto. Para poder estudar, trabalhava como empregada no colégio e, quando faltavam 2 meses para a formatura, sua mãe desencarnou de mal súbito. Formou-se e arrumou emprego, porém trabalhava bastante, enquanto seu irmão não firmava em nenhum serviço, ficando a despesa da casa por sua conta. Certa vez, brigou sério com ele e mudou-se para um apartamento, com amigas. Passou a vê-lo raramente. Soube posteriormente que começou a namorar uma moça, filha única e que possuía alguns bens materiais. Conheceu a cunhada nas vésperas do casamento, era feia, estranha e mais velha do que ele. Casaram-se e foram morar com o pai dela, já viúvo. Parecia que Noel, seu irmão, tivesse endireitado e, nessa época, nele nasceu. Pouco depois, o pai de Noemi desencarnou e Noel começou a viver como irresponsável entre mulheres e jogo, gastando o dinheiro que a esposa recebera do pai. Noemi, achando que a cidade grande era o motivo da perdição dele, resolveu mudar para o interior, comprando a chácara, para onde se mudaram. Mesmo residindo na mesma cidade, via-os pouco e, depois que mudaram, passou a vê-los ainda menos. Assim mesmo, ao se encontrarem, esforçava-se para não discutir com ele. Quando Noemi, sua cunhada, desencarnou, teve pena da filha Nelly, por ficar com o pai, mas nada fez pela sobrinha. Com a desencarnação do irmão, Marta pensou em colocá-la num colégio interno, para que tivesse um bom estudo. Foi nomeada sua tutora, mas nem por um momento pensou em trazê-la para viver com ela. 54. Nelly não quis ir para o internato da escola, então deixou-a na chácara, que recebera de herança, sendo que também ganhava uma pensão, com a desencarnação do pai. Preferiu pensar que a sobrinha estava bem, para não se preocupar e não sentir culpa. Escrevia com frequência para ela, que respondia prontamente, dizendo sempre que estava tudo bem. Nunca achava jeito para visitá-la, mas, num feriado prolongado, foi vê-la. Preocupou-se com a situação, pois Nelly estava pálida, magra e estranha, embora fosse educada e agradável com ela. Pediu à sobrinha que procurasse um médico e ela prometeu que iria, porém disse para não se preocupar, porque não sentia nada de errado e estava tudo bem. Marta sentiu-se inquieta durante a visita à chácara e não conseguiu dormir naquela casa. Voltou preocupada e orou pedindo ajuda à menina. Insisti, para que se lembrasse mais, Marta, por que não levou Nelly com você? Por quê? Marta parou o carro, chorou bastante e disse alto, tudo por causa dele, de Cristiano. Quem é Cristiano, Marta? Indaguei. Marta foi se acalmando, parou de chorar, enxugou as lágrimas e retornou aos seus pensamentos. A fisionomia de um homem elegante veio à sua mente, era Cristiano. Marta pensou, sempre ele, dediquei-me sempre a ele, mesmo quando Nelly necessitou de mim, voltei para atendê-lo. Não tirava férias há anos, trabalhava muito e estava sempre à disposição dele. Por causa dele, nem Nelly quis junto a mim, inclusive para não atrapalhar as visitas que ele me fazia. Em resumo, Marta, quando começou a trabalhar, era funcionária de uma firma do pai de Cristiano. Nessa época, conheceu, mas já era casado e brigava muito com a esposa. Todos no escritório sabiam do caso e, quando o pai dele desencarnou, passou a ser o dono e colocou Marta como sua secretária. Ela apaixonou-se por ele e tornou-se sua amante. Cristiano abusava desse amor, pois Marta era secretária eficiente e amante paciente. Por isso, dizia que ia separar-se da esposa para casar-se com ela, porém adiava sempre, ora por causa dos filhos pequenos, e depois porque estavam na adolescência. Marta voltou a dirigir o carro e, sem demorar muito, chegou a seu apartamento, que, embora pequeno, era bem decorado e agradável. Pegou a sacola que trouxera com os pertences da chácara e voltou a chorar, lamentando em voz alta, meu Deus! Que fiz de minha vida? Não casei, não tive filhos, o tempo passou e estou só. Deixei Nelly sozinha, pobrezinha, como me arrependo. Não quero mais saber de Cristiano, deixei tudo por ele, se tivesse tido a coragem de trazer Nelly comigo, não seria ela tão infeliz, estaria viva. Dei-lhe um passe, foi acalmando-se e adormeceu. No outro dia pela manhã, acompanhei Marta ao trabalho.
Quando entrou na sala, vimos um senhor à sua espera, que reconheci ser Cristiano em quem ela pensava. Veio ao seu encontro sorrindo e foi beijá-la, mas Marta virou o rosto. Marta, querida, falou com voz sensual e desagradável aos meus ouvidos. Esperava você ontem, por que não veio? Precisei daquele contrato e não o achamos. Por que demorou? Não lhe contei da morte de minha sobrinha, contou, mas já não estava morta. Que tinha mais a fazer lá? Precisei de você e sabia disso. Sinto a morte dela. Não tenho direito de sofrer. Que tenho feito esse tempo todo a não ser sofrer? Não diria dessa forma, se fosse um de seus filhos que tivesse morrido. Você está nervosa. Está bem, não falaremos mais disso. Pegue o contrato e traga-o, com urgência. Ele saiu da sala. E pude ver que era por esse egoísta que ela sofria. Marta sentou-se triste à frente de sua mesa. Penalizado, abracei-a. Marta disse-lhe, você é filha de Deus. Deve amar a si mesma para poder amar o próximo. Quer tanto assim a esse homem? Ou já o amou? Deve querer bem a quem lhe quer, a quem a proteja. Alguém que, nesta hora, enxugaria suas lágrimas consolando-a, entendendo-a. Merece amar alguém melhor, que seja seu amigo. Se ele ainda não largou a esposa, não irá largar mais e, se o fizer, já pensou quantas pessoas sofrerão por isso? A esposa pode ser mais uma vítima nas mãos desse egoísta. E os filhos, quantos? 4. São pessoas inocentes que nada têm a ver com os desentendimentos dos pais. Pense, Marta, é isso o que quer? Quer ser esposa desse homem? Enfrentará ele a sociedade para ficar com você? Simples secretária? Ou não seria você amante, que ele se gaba de ter, junto de seus amigos? Marta ouviu-me parcialmente, acalmou-se e pegou o contrato, colocando-o em cima da mesa. Em seguida, pôs uma folha na máquina de escrever, datilografou rápido uma carta de demissão e assinou-a. Pegou a carta e o contrato, entrou na sala de Cristiano e ouviu dele, acalmou-se, querida. À noite, prometo ir a seu apartamento. Cristiano, quando vai se separar de sua esposa? Quero data certa, porque isso agora... Não sei, você sabe, os meninos. Você pensa em se separar, realmente? Se separar, casará comigo? Quero a verdade, Cristiano, meu bem, estamos felizes assim, não estamos? Por que estragar tudo com o casamento, Cristiano? Por anos invejei Clarice, mas agora vejo que é pena que tenho dela. Ela é como eu, um objeto em suas mãos. Nunca pensou em separar-se, não é? Repartir os bens, a fortuna. Mas, meu caro, para mim chega. Estou indo embora, da firma e de sua vida. Aqui tenho o contrato e minha carta de demissão, não trabalho nem mais um minuto aqui. Está brincando? Lógico que está. Não pode me abandonar assim. Que faço sem você? Olhe, meu bem. Marta encheu-se de esperança, estava de costas para ele, ela sorriu, ia virar e jogar-se em seus braços, mas segurei-a para que pudesse ouvir o resto da frase. E Cristiano continuou, aqui na firma vai virar uma bagunça sem você. Ninguém sabe fazer nada direito. Não pode me abandonar logo agora que temos tantos negócios. Onde arrumo outra secretária? Esforçou-se Marta para segurar o choro. Cristiano, não lhe será fácil substituir a escrava da firma, não é? Não tiro férias, trabalho horas a mais sem receber extras e cuido de tudo. Porém, substituir amante é fácil, Marta, se não me quer mais, tudo bem. Há outro, não é? Mas continue trabalhando aqui. Não, Cristiano, saiu agora e para sempre. Ah, é assim. Não pago seu salário, ingrata. Não lhe dou carta de recomendação. Ainda bem que não me casei com você. Ela saiu da sala, amparei-a e vi que se controlava para não chorar. Foi até sua mesa, pegou o que lhe pertencia e saiu do prédio sem se despedir de ninguém. Consolei-a, acompanhando até o apartamento, pois estava magoada e triste. Não fique aqui sozinha a chorar, Marta disse-lhe, saia, vá passear, distrair, faça uma visita. Marta lembrou, o Sr. Leonardo, coitado, deve estar sofrendo tanto. Acho que vou lá um pouco, pois perdeu o filho único, no domingo passado, e está só como eu. Arrumou-se, retocando a maquiagem e penteando os cabelos.
Saiu do apartamento, entrou no elevador e apertou o botão do 8º andar. Parou numa porta e hesitou, pensando: que falo a ele? Bata na porta, Marta. Console para ser consolada, insisti. Marta tocou a campainha, esperou segundos e já ia voltar, quando a porta se abriu e surgiu um senhor de aspecto agradável, simpático, com bons fluidos e a cumprimentou: boa tarde, Marta, que deseja? Marta engasgou, tossiu, suspirou, porém nada respondeu. Vendo sua hesitação, Leonardo pegou em seu braço, puxou-a para dentro e, sorrindo, disse: entre, Marta, sente-se, por favor, mas não repare, pois sabe como é, homem sozinho nada arruma direito. Marta olhou-o e respondeu baixo: boa tarde. Leonardo sentou-se à sua frente, esperou educado que a visita falasse. Então encostei a mão na testa de Marta e pedi: Marta, console para ser consolada. Você sofre, ele também deve ter sofrido e talvez sofra ainda. Sente-se sozinha, e ele também deve saber o que é solidão. Diga-lhe palavras de sentimento e fraternidade. Marta observou Leonardo paciente à sua frente e pensou: deve achar-me louca. Tentou sorrir, esforçou-se e disse: Senhor Leonardo, vim aqui para dar-lhe meus pêsames pelo falecimento de seu filho. Sinto muito, todavia não pude ir ao enterro. Tá a inventar uma desculpa, mas não queria mentir mais, pois não fora porque Cristiano passou a tarde com ela. E completou: o fato é que sinto muito, porque sei o que é isso. Ontem mesmo sepultei minha única sobrinha. Agora estou só, sem família e achei que o senhor está sofrendo como eu, então vim aqui. Marta começou a chorar, Leonardo sentou-se ao seu lado, ofereceu-lhe um lenço e olhou-a penalizado: chame-me de você, nada de senhor, Marta. E também, ninguém está só, quando tem Deus por companhia. Aí aqui está, não tenho Deus por companhia. Não acredita em Deus? Sim, acredito. Mas acho que não sou boa companhia para que ele fique comigo. O senhor, desculpe-me, você se sente na companhia dele. Tudo o que faço, Marta, faço com a certeza de que estou diante dele. Será, Leonardo, que o meu Deus é o mesmo que o seu? Deus é um só, mas há muitas maneiras de chamá-lo e, também, são inúmeros os meios de entendê-lo. Porém, não importando nossa crença, devemos adorá-lo acima de todas as coisas. Viver, tendo por companhia, é tudo fazer para viver no bem e para o bem. Marta deve consolar-se com a morte física de sua sobrinha, porque só o corpo foi sepultado. Nosso choro desesperado perturba nossos entes queridos do lado de lá. Confie no Pai, ore, estará assim ajudando sua sobrinha. Acredita mesmo nisso? Claro, o espírito, a alma, sobrevive ao corpo. Meu filho Leonel partiu cedo, com 16 anos, mas está bem melhor agora, mais feliz do que aqui, preso ao corpo doente. E estarei um dia com ele, quando me for também. Que religião tem você, Leonardo? Fala com tanta convicção: sou espírita. Conhece bem? Na verdade não conheço bem nenhuma, mas fui certa vez a um centro espírita com uma amiga. Vi, sentada à mesa, fazendo parte da equipe de ajuda, uma pessoa de mau procedimento e não voltei mais lá. Marta, o espiritismo é uma religião aberta a todos. E é certo que, para pertencer à equipe de ajuda ou à corrente mediúnica, deve o orientador encarnado do centro exigir boa moral. O espiritismo tem insistido muito com seus seguidores na reforma interna, na troca de vícios por virtudes e, se nem todos o fazem, não é culpa da religião. Uma pessoa de má conduta deve regenerar-se primeiro para depois pertencer a uma equipe de auxílio, ou participar do trabalho mediúnico. Será que você não deu uma desculpa a si mesma, para não voltar? Marta não respondeu e abaixou a cabeça, envergonhada. E pensou: quem sou eu, para julgar alguém? Já almoçou, Marta? Como ela negasse com a cabeça, Leonardo convidou-a: venha, almoce comigo, fritaremos mais uns ovos. Automaticamente Marta levantou-se e seguiu Leonardo à cozinha, com a conversa girando em torno de assuntos culinários. Acabaram de fazer a refeição, almoçando em silêncio. Marta sentiu-se bem ao lado de Leonardo, pois sua calma fazia-lhe bem. Aceitou de imediato seu convite para passear. Caminharam devagar pela calçada e Marta falou-lhe com sinceridade: Leonardo, que feliz ideia tive em visitá-lo.
Se ficasse em casa, estaria sem a alimentar-me chorando. Leonardo sorriu. Marta reparou que ele era jovem ainda, charmoso e muito educado. De forma natural, contou ela sua história. Casei cedo e minha esposa e eu fomos felizes, porém, o tempo passou e ela não engravidava. Fomos ao médico e, após muitos exames, constatou-se que eu era estéril. Resolvemos adotar crianças e Leonel recém-nascido veio alegrar nosso lar. Quando ele completou 2 anos, Ivone, minha esposa, adoeceu e nunca mais recuperou a saúde. Com câncer, viveu anos entre médicos e hospitais fazendo com que adiássemos a ideia de mais adoções. Quando Ivone desencarnou, ficamos Leonel e eu, e a vida voltou ao normal por uns tempos. Em certa época, notando o menino pálido, levei-o ao médico, que diagnosticou leucemia. Lutamos contra a morte, mas meu Leonelzinho se foi. E aqui estou, até que chegue minha hora também. E você, Marta, o que se passa com você? Marta suspirou, triste, vendo Leonardo tranquilo e sereno, não parecendo que tinha passado por tantos sofrimentos. Abriu seu coração e contou toda sua história, sem omitir nada, sem desculpar seus erros. Não chorou e acabou exclamando: "Vê, Leonardo, como tenho motivos para me envergonhar de Deus, de querê-lo por companhia." Marta, se de fato envergonha-se de estar com Deus, deve modificar-se e acabar com o motivo que a leva a isso. Arrepender-se com sinceridade dos erros significa que, se voltássemos atrás, agiríamos diferentemente. Não se aflija tanto e recomece sua vida, recomece acertando. Já pensou em quantas pessoas estão sofrendo pela morte de alguém querido neste momento? Pode ajudar nele agora, mas de outra forma, orando por ela e, em seu nome, ajudando outras pessoas. É certo que somos donos de nossas obras, mas ajudar alguém, pela intenção de outrem, é orar. E orar com sinceridade também é fazer a caridade para o próximo. Fez bem, Marta, em separar-se de Cristiano. Há tempo, observo você, pois penalizava-me vê-la ligada a um amor assim. Desculpe-me, mas no prédio todos sabem, comentam e, depois, é bonita demais para passar despercebida. Marta, estou de férias, volto ao trabalho na semana que vem. Posso nestes dias ajudá-la, se quiser, a arrumar outro emprego. Se concordar, podemos começar pela firma em que trabalho amanhã mesmo. Leonardo. Agradeço, quero sim. Anoitecia quando voltaram. Marta entrou no apartamento, o telefone tocava, atendeu e franziu a testa. Era Cristiano, como sempre indelicado. Marta, onde estava? Liguei a tarde toda. Quero aqui amanhã no trabalho. Onde estão os documentos do cliente, Z? Marta respondeu, friamente: calma, Cristiano. Não tenho que lhe dar satisfação. Os documentos estão na sua mesa, na terceira gaveta à direita. Meu pedido de demissão é verdadeiro. Não volto mais, nem para você, nem para o trabalho. E não me ligue mais, por favor. Desligou o telefone, deu 2 passos, porém voltou-se e tirou-o do gancho. Trocou-se para dormir e ia dar-lhe um passe. Porém Marta orou, e a oração sincera e comovida deu-lhe a paz de que tanto necessitava. Adormeceu. No dia seguinte, acompanhei-os. Marta notava, e eu também, o quanto Leonardo era querido e estimado por todos em seu local de trabalho. Lá, fez um teste, com perfeição, e foi contratada logo após como datilógrafa, para começar no dia seguinte. Na volta, Marta agradeceu a Leonardo: Leonardo, obrigada. Vou ganhar menos, mas tudo bem, pois todos aqui são tão simples e não necessitarei comprar tantas roupas para vir trabalhar. Gostei de todos, serei eficiente e não se arrependerá por ter me recomendado. Marta, hoje à noite teremos uma reunião de estudo sobre a doutrina espírita, quer vir comigo? Quero. Ontem, enquanto orava, senti que, se quero realmente modificar-me, tenho que começar seguindo uma religião. E o Espiritismo, julgando por você que a segue, deve ajudar-me a melhorar. Necessito mesmo de reformar-me intimamente. Com a certeza de que Marta encontrara em Leonardo a ajuda que necessitava, voltei aos meus afazeres. 62. Decorridos 6 meses após a desencarnação de Nelly, tive a feliz notícia de que ela foi socorrida.
Encontrava-se na enfermaria de um hospital de auxílio a suicidas, onde por longo tempo receberia amparo e socorro. A chácara já abrigava diversos idosos e o lugar parecia outro, com o padre Anselmo trabalhando duro, todo sujo, ajudando na construção e carregando tijolos. Sentia-se feliz, servindo ao Senhor através do serviço ao próximo. Gema e João estavam muito bem, ajudando, saudáveis e tranquilos, o padre no trabalho de reforma da casa e a cuidar dos idosos. Nos fundos do imóvel, havia uma imensa horta, onde os internos contentes trabalhavam. O jardim com aspecto diferente, já não continha os canteiros tortos nem as estranhas e feias estatuetas. Quando chegamos, Gema tinha colhido uma rosa linda e, contente, foi mostrá-la ao padre. Padre Anselmo, veja que linda. É a primeira que floresce no jardim. Gema, disse ele, coloque-a no jarro, vamos ofertar à Virgem. A casa estava diferente, toda aberta, movimentada e agradável devido aos fluidos benéficos produzidos pela oração e pela caridade. Visitei Marta, também estava muito diferente, tanto no aspecto físico, agora bem mais simples, sem o excesso de maquiagem e sem a tintura nos cabelos. Parecia mais jovem e bonita. Também modificara seu íntimo e estava tranquila, em paz. Notei, pelos seus fluidos, que orava muito agora, que sua fé aumentara, que estava reformando-se intimamente. Preparava o jantar e aguardava ansiosa uma visita. Leonardo chegou, era a visita que Marta esperava. Trazia-lhe flores e gaguejou ao falar: Marta, quero. Bem, quero que se case comigo, ó. Leonardo. Pensei que nunca iria pedir-me em casamento. Quero, sim. Abraçaram-se, felizes. Vamos casar logo, Marta. Mudará para meu apartamento e, assim, não precisará pagar aluguel. Marquemos a data para o mês que vem, está bem, Leonardo? Posso pedir-lhe algo em que há tempos penso. Poderíamos adotar crianças, 2, 3, Marta, querida. Agora sei que seremos felizes realmente, você é boa, é um amor. Crianças? Que beleza! Desejei-lhes muita felicidade e saí, deixando-os a fazer planos para o futuro. 2 anos se passaram. O asilo, repleto de abrigados, é uma instituição que exemplifica pelo carinho com que os idosos são tratados, e Padre Anselmo ainda constrói e aumenta a propriedade, fazendo chalés. Marta e Leonardo estão felizes com 3 rebentos que adotaram, 2 meninos e uma menina, sendo negro, o menor deles. Muitas vezes, nesses tempos, visitei ele. Naquele dia, entretanto, ao entrar na enfermaria, vi um homem ajoelhado ao lado de seu leito. Não querendo interromper, esperei que a visita se fosse para falar com minha amiga. Não esperei muito, o homem levantou-se, ao sair, passou por mim, então o reconheci. Era Hakueki. Um Hakueki diferente, vestido com simplicidade, limpo, mas triste e com lágrimas nos olhos. Aproximei-me de Nelly, que sorriu ao ver-me. Tio Antônio Carlos, veio ver-me. Como vai, minha pequena Nelly? Nelly melhorara e logo seria transferida para outra ala, onde se levantaria do leito e poderia passear pelos jardins, para, depois de algum tempo, frequentar as salas de aula. Seu aspecto era o de uma doente em convalescença. Sentia ainda as perturbações que provocou em seu perispírito. Teria muito do que reclamar, demonstrando estar aprendendo as lições de bem viver, que não devemos nos apiedar de nós mesmos e que queixas e tristezas só envenenam mais os sofrimentos. Respondeu-me, deixando de sorrir, recuperando-me. Tio, estou me recuperando. Tio Antônio Carlos, o senhor viu aquele homem que aqui estava? Parece gostar de mim, mas, não sei por que, não sinto mesmo por ele. Sei que é errado não querer bem a ele, porém não sinto raiva ou ódio, só não gosto dele. Pareceu-me que ia fazer-me algo ruim. Pediu-me perdão, dizendo que gostava de mim e que, quando eu era criança na vida física, não teve compaixão de mim e abusou da minha solidão. Depois disse adeus, informando que ia reencarnar e que orava todos os dias pedindo a Deus a oportunidade de, um dia, fazer-me o bem. Falou e só escutei. Lembrei-me vagamente de algumas coisas, do tablado, como chamava um quadrado de madeira pintado com letras e números, com que eu brincava, e de um espírito arrogante e feio que respondia:
Não gosto de recordar, faz-me mal, dói-me o remorso e, também, vejo sangue rosa, carne crua e animais feridos. Quando fico triste, tia Isaura recomenda-me não pensar nisso. Será que o conheci? Só sei que me lembro bem de Gema e do Sr. João, porque eu recebo muitas orações deles e, também, da tia Marta e do tio Leonardo, que se casou com ela. Faz-me bem receber esses incentivos, dão-me ânimo e coragem, fazendo-me sentir amada. Quero ficar como eles desejam, sadia e feliz. Você é querida, Nelly, é verdade. O senhor e o tio Carlos visitam-me tanto e aqui tenho amigos,